As qualificações para entrar no reino. Esse livro é um livro muito bom, eu li ele muitas vezes e a mensagem dele me ajudou bastante. Ele foi escrito pelo Otmani e ele pertence à coleção Evangelho de Deus. Foi publicado pela editora Árvore da Vida. O assunto desse livro é o tratamento de Deus para com os pecados dos crentes e as qualificações para entrar no reino. Todo mundo sabe, todo cristão sabe, todo que lê a Bíblia sabe que o reino é o tempo em que Cristo vai reinar com os seus escolhidos, né? Durante 1000 anos. Isso a gente pode ver em Apocalipse 19. Mas a razão desse livro ser escrito é porque muitos que não compreendem a palavra de Deus e a obra de Deus pensam que lhes está garantida uma entrada no reino dos céus. E aqui nesse livro, o autor Otmani, ele fala claramente, de acordo com a revelação da Bíblia e a experiência que ele teve, que não é assim. Uma vez que nós recebemos Cristo, recebemos a vida de Deus, nós ganhamos a salvação eterna. A nossa passagem para a eternidade, para a Nova Jerusalém, está garantida. Mas antes da eternidade, antes da Nova Jerusalém, haverá um período de 1000 anos com Cristo, que é o reino milenar, que nós chamamos, que a Bíblia chama de reino do milênio, né? Uma coisa é você ser salvo eternamente, para viver eternamente na Nova Jerusalém. Outra coisa é você entrar no antigozo da Nova Jerusalém, que é o reino milenar. Somente os cristãos fiéis que fizeram a vontade de Deus é que podem receber essa recompensa de entrar no reino dos céus e ainda receber uma recompensa. Aqui nesse livro o Otmani fala claramente que nós, cristãos, que um dia recebemos Cristo, precisamos, a partir do dia que recebemos Cristo, aqui na terra nós devemos viver uma vida fiel a Deus. E existem várias qualificações para que possamos entrar no reino e receber a recompensa no reino milenar. É necessário obter algumas qualificações. Aí ele fala aqui, uma das qualificações é fazer a vontade do Pai, que está baseado em Mateus 7,21, que diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então assim, o que vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus, que faz a vontade do Pai. Porque muitos podem fazer muitas obras, mas muitas vezes Deus não mandou a pessoa fazer aquilo. Então isso aqui nos leva a que cada um de nós, que um dia recebemos Cristo, possamos ir diante do Senhor, conhecê-lo, desfrutá-lo, ter um viver com Ele e saber o que é que Ele tem para mim fazer, o que é que Ele tem para nós fazermos. Eu, ao ler esse livro, eu me arrependi muito. Eu preciso reinar com o Senhor. Nessa terra não existe nenhum prêmio maior que nós possamos receber do que... É claro que a vida eterna é maravilhosa, é um prêmio que não tem como. É demais, né? Reinar com... ir para Nova Jerusalém, viver a eternidade com Deus. Mas antes disso tem uma festa, que é o reino milenar. E é muito importante estar ali. Que Deus tenha misericórdia de mim e de quem for ouvir esse livro ou ler esse livro. Eu achei esse livro tão bom que eu senti no meu coração de divulgar ele para todas as pessoas, para o máximo de pessoas que queira. Não tenho interesse em vender, não tenho interesse em nada. O meu único interesse é divulgar e fazer com que essa palavra chegue a muitos cristãos, para que sejamos advertidos e juntos possamos viver aqui na terra o que resta de tempo para nós vivermos, viver fazendo a vontade de Deus, conhecendo e fazendo a sua vontade. Aí eu gravei ele em áudio. Também não sou um profissional em gravação de áudio e tudo mais, mas como eu gostei muito desse livro, se você gravar em áudio, você pode colocar na internet e aí qualquer pessoa pode baixar em MP3 e ouvir em casa, né? Que não tem muito tempo. Então, por favor, considere isso. Leia este livro. Eu tenho também ele em PDF, se você quiser. Tem meu e-mail aí, tem nesse canal. Então assim, é só entrar em contato comigo que eu mando em PDF. O nome do livro é As Qualificações para Entrar no Reino. Que Deus abençoe.
Louvado seja o Senhor. O reino é o tempo em que Deus recompensará os cristãos conforme as suas obras. Então esse é o reino em que o Senhor recompensará os cristãos conforme as suas obras. No reino, os crentes fiéis serão recompensados e os infiéis serão punidos. Muitas pessoas pensam que se um cristão for infiel, mesmo que ele possa ter de ocupar uma posição inferior, contudo, ele ocupará dentro do reino. Muitos que não compreendem a palavra de Deus e a obra de Deus pensam que já está garantida uma entrada no reino dos céus. Eles pensam que quando o Senhor Jesus vier para reinar, haverá simplesmente uma distinção entre as mais altas e as mais baixas posições no reino. E pensam que ninguém perderá totalmente o reino dos céus. Entretanto, no reino dos céus haverá não somente distinção entre as posições mais altas e mais baixas, como também distinção entre ser permitido entrar e ser deixado de fora. De acordo com a Bíblia, podemos ver claramente a diferença entre 10 cidades e 5 cidades, e entre uma coroa grande e uma pequena, e entre uma glória maior e uma menor. Assim como uma estrela é diferente de outra, assim também são diferentes as posições no reino milenar. Não somente há diferença entre as mais baixas e as mais altas posições no reino, há também a distinção de estar apto ou não para entrar. Fazer a vontade do Pai. A Bíblia revela-nos uma verdade muito séria. Apesar de uma pessoa ter a vida eterna, ela ainda pode ser rejeitada no reino dos céus. Um versículo que fala disso é Mateus 7,21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nesse versículo, todas as pessoas referem-se ao Senhor como Senhor. O Senhor fará uma distinção entre os discípulos que podem entrar no reino dos céus e os que não podem. O Senhor mostra-nos claramente aqui que a condição para entrar no reino dos céus é fazer a vontade de Deus. Embora alguns tenham sido salvos e tenham-no chamado de Senhor, e embora tenham realizado algumas obras, todavia, sem fazer a vontade de Deus, não podem entrar no reino dos céus. A recompensa do reino dos céus tem por base a obediência do homem. Olha só, a recompensa do reino dos céus tem por base a obediência do homem. Se alguém não for fiel enquanto viver na terra, embora não vá perder a vida eterna, perderá o reino dos céus. Quando chegar o tempo dos céus reinarem, isto é, quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez, alguns não estarão aptos a entrar no reino, mas virão a perdê-lo. Que possamos estar lá. Amém. Primeiramente, o Senhor me ensinou esse assunto no versículo 21 de Mateus 7. A seguir, nos versículos 22 e 23.
ele explicou-nos a questão em forma de profecia. Haverá muitos, não somente um ou dois, que não farão a vontade de Deus. Muitos, naquele dia, olha como é que fala o versículo, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui o Senhor Jesus nos diz o que ocorrerá diante do trono de julgamento. Ele diz, naquele dia. Portanto, isso não se refere a hoje, mas ao futuro. Há muitos que labutam, mas não veem a luz de Deus em suas vidas. Quando o tempo do trono do julgamento vier, e quando Cristo começar a julgar a partir da casa de Deus, esses cristãos terão luz pela primeira vez. Eles verão que estão errados na sua posição e no seu viver. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e de mim também. Naquele dia, muitos dirão perante o Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Dentro de uma só frase, a expressão em teu nome é mencionada 3 vezes. Isso prova que essas pessoas são do Senhor. O fato de dizerem Senhor, Senhor, prova que a posição delas é a de um cristão. Elas não somente dizem que profetizam, expelem demônios e fazem milagres, elas fazem isso no nome do Senhor. A menção em teu nome, por 3 vezes, mostra-nos o relacionamento delas com o Senhor. Surpreendentemente, o Senhor lhes diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Por não compreenderem o significado dessas palavras, muitos acham que tais pessoas certamente não são salvas. Mas se elas não fossem salvas, então a palavra do Senhor aqui não teria significado. Mateus 7 é uma conclusão do Sermão no Monte, dando sequência à palavra do Senhor acerca das bem-aventuranças. Essas palavras no monte foram ditas pelo Senhor aos discípulos. E após o Senhor ter subido na montanha, seus discípulos seguiram-no. E a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, ele abriu a boca e passou a ensiná-los. O Senhor Jesus disse que eles não deveriam chamá-los de Senhor apenas com a boca. Se eles o chamavam de Senhor, deveriam fazer a vontade do Pai. Mesmo que tivessem as obras exteriores de profetizar, expelir demônios e fazer milagres, essas obras não deveriam substituir a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é uma coisa, enquanto profetizar, expelir demônios e fazer milagres são coisas totalmente diferentes. Algumas vezes pode-se profetizar, expelir demônios e fazer milagres sem fazer a vontade do Pai. Devemos lembrar-nos não somente de chamá-lo de Senhor com nossa boca, mas também de fazer a vontade do Pai em nosso andar. Senhor Jesus, fazer a vontade do Pai em nosso andar. Se o Senhor estivesse falando acerca de pessoas não salvas, essa palavra perderia totalmente o significado, pois se essas pessoas fossem não salvas, não importaria muito para os discípulos ouvirem ou não a sua palavra. Os discípulos poderiam dizer que sua palavra é para os não salvos, mas eles são os salvos. Portanto, se fizessem ou não a vontade do Pai,
o Senhor não poderia negar que os conhece. Se esse fosse o caso, então todos os não salvos seriam os que não fazem a vontade de Deus, e todos os salvos seriam os que fazem a vontade de Deus. Isso tiraria o significado maior dessas palavras. O que o Senhor Jesus está dizendo é isto: muitas pessoas são filhos de Deus. Elas são salvas e são como nós somos, como você é, como eu sou. Também elas chamam o Senhor de Senhor e têm realizado muitas obras, mas apesar disso, elas estão excluídas do reino. Por essa razão, nós devemos ser cuidadosos. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Somente dessa maneira, os discípulos saberão que, embora realizem muitas obras, se não fizerem a vontade de Deus, receberão a mesma punição. Se ele estivesse falando a não salvos, não haveria mais o elemento penetrante na sua palavra. O Senhor estava advertindo-os de que somente os que fazem a vontade de Deus podem entrar no reino. Se alguém confiar em sua própria obra para se achegar diante de Deus, o Senhor Jesus lhe dirá: não conheço você. Permita-me que eu dê um exemplo. Suponha que o filho de um juiz dirija descuidadamente e bata em outro carro. Esse jovem é levado pela polícia até a corte para uma audiência. Então o juiz, seu pai, pergunta: jovem, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Onde você mora? Abatido no tribunal, o filho pode pensar: você deve saber todas essas coisas melhor do que eu. Ele pode responder as poucas perguntas iniciais, mas depois de algum tempo pode gritar: pai, você não me conhece? Então, que deveria o juiz fazer? Ele poderia bater seu martelo e dizer: eu não o conheço. Em minha casa eu o conheço, mas na corte nunca o conheci. Se alguém vir a questão do reino, perceberá que no reino a questão não é se uma pessoa é salva ou não, nem se é um filho de Deus ou não. O que realmente conta é a sua obra depois de tornar-se um crente. Suponha que após ser salvo, você seja muito zeloso. Apesar de não ter feito a vontade de Deus, você profetizou, expulsou demônios e realizou milagres em nome do Senhor. Se você vier diante do Senhor pedindo para ser admitido no reino por causa dessas obras iníquas, o Senhor dirá que nunca o conheceu. Por que o Senhor disse: nunca vos conheci? A próxima sentença explica: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por favor, lembre-se de que o Senhor não lhes disse para apartarem-se da vida eterna. No original grego, o significado de os que praticais a iniquidade é de pessoas que não seguem regras, não guardam a lei ou não aceitam regulamentos. Aos olhos de Deus, fazer o mal não significa apenas fazer coisas más. Não importa quanto uma pessoa tenha feito, uma vez que ela não tenha prestado atenção à exigência de Deus, ao seu julgamento e ao seu arranjo soberano, isso é maligno aos olhos de Deus. Se essa palavra, entre aspas, iniquidade, for traduzida como mal, entre aspas, como fazem algumas versões, muitos teriam base para argumentar: o problema aqui não é de se fazer o mal, mas de não ter princípios. Que são os princípios? Os princípios são a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a vontade de Deus. Se você não estiver fazendo
a vontade de Deus, não importa o que você faça, o Senhor Jesus dirá que você é iníquo. Os que fazem as coisas segundo o seu próprio ego não terão parte no reino dos céus. O meu propósito ao dizer essas coisas é mostrar-lhes a importância das obras de um cristão. A Bíblia mostra-nos claramente que uma pessoa, após crer no Senhor, embora nunca vá perder a vida eterna, ela pode perder seu lugar e glória no reino. Se não fizermos a vontade de Deus, mas em vez disso fizermos obras de acordo com a nossa própria vontade, seremos excluídos do reino. Podemos pensar que profetizar, expelir demônios e realizar milagres sejam mais importantes, pois achamos que se pudermos fazer estas coisas, seremos uma pessoa maravilhosa. Entretanto, essas coisas nunca podem substituir a vontade de Deus. Todos os que nunca aprenderam a não trabalhar para Deus, não são dignos de trabalhar para Ele. Aqueles que não sabem como parar a sua própria obra, certamente nada sabem sobre a vontade de Deus. Somente aqueles que conhecem a vontade de Deus conseguem parar de trabalhar. Deus quer que primeiro obedeçamos a sua vontade e depois que trabalhemos. Deus não nos quer como voluntários para trabalhar para Ele. Quanto mais alguém conhece sobre a vontade do Senhor, mais aprenderá a não trabalhar descuidadamente. Assim, existe uma grande diferença entre trabalhar e fazer a vontade de Deus. Hoje podemos apreciar as obras e estar interessados em profetizar, expelir demônios e realizar obras de poder, mas um dia, muitos serão despertados. Esmurrar o corpo para agradar ao Senhor. Outra passagem que alguns interpretam mal, como se referisse à perdição, na verdade, refere-se também à perda do reino e à perda da recompensa. A primeira epístola aos Coríntios 9, do 23 ao 27 diz: Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo temia que, tendo pregado a outros, ele mesmo fosse reprovado. Aqui, Paulo estava dizendo que ele também poderia ser reprovado. Qual é aqui o significado de ser reprovado? E em que se está sendo reprovado? Nestas mensagens, temos enfatizado o fato de que, ao ler a Bíblia, deve-se dar atenção ao contexto. Aqui também devemos considerar o contexto. No versículo 24, Paulo se compara a alguém que está participando de uma corrida, na qual somente um levará o prêmio. Portanto, o problema aqui não é uma questão de salvação, mas de receber um prêmio. Paulo está falando sobre como uma pessoa salva pode receber o prêmio. Ele não está falando de como alguém não salvo pode ser salvo. Somente os que são salvos, que creram no Senhor Jesus, que nasceram de novo e tornaram-se filhos de Deus, estão qualificados para entrar na corrida. Somente os filhos de Deus podem participar da corrida e perseguir o prêmio que Ele deseja que ganhemos. Se alguém não é filho de Deus, não está sequer qualificado para entrar na corrida. Em nenhum lugar na Bíblia é dito que a salvação é ganha por corrermos a carreira. A Bíblia nunca diz que se alguém for capaz de correr, então será salvo. Se assim fosse, poucos seriam salvos e a salvação dependeria de obras. A Bíblia diz que o prêmio vem pelo correr. Deus colocou-nos em uma pista de corrida, de modo a corrermos a carreira. Qual é o prêmio? O versículo 25 diz: Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível,
Nós, porém, a incorruptível. Aqui é-nos dito que o prêmio é uma coroa. Já mencionamos antes que a coroa representa a glória e o reino. Portanto, a palavra, entre aspas, desqualificado, não se refere à perda da salvação. A palavra, entre aspas, desqualificado, no versículo 27, significa fracassar em receber a coroa e o prêmio. Se Paulo podia ser desqualificado, então todos nós temos possibilidade de o ser. Se Paulo podia perder o seu prêmio e sua coroa, então cada um de nós também tem a possibilidade de perder o prêmio e a coroa. O versículo 26 indica o motivo de ser desqualificado. Diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo tinha um propósito e uma direção. Ele não desferia golpes no ar. O seu alvo e direção era aquilo que ele disse em 2 Coríntios 5, que ele anelava a ser agradável ao Senhor. Versículo 9. Quer vivesse ou morresse nesta terra, o seu desejo era agradar ao Senhor. E como ele correu a carreira? Paulo não correu a carreira de qualquer maneira, desleixado. Ele tinha uma direção certa e um alvo definido. Ele não desferia golpes no ar. Ele não fazia simplesmente o que os outros diziam que fizesse. Tampouco fazia algo apenas porque a necessidade estava presente. Se Paulo fosse trabalhar de acordo com a necessidade, ele teria de correr dia e noite, pois a necessidade era enorme. Nós não somos para a obra, mas para agradar ao Senhor. Se quisermos receber o prêmio, que devemos fazer? O versículo 27 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Muitos estimam seu próprio corpo acima do prêmio. Muitos consideram seu próprio corpo acima da vontade de Deus. Entretanto, Paulo disse que dominava seu corpo. Ele era capaz de controlá-lo. Paulo podia controlar a concupiscência de seu corpo, as exigências excessivas de seu corpo e os desejos de seu corpo. Ele não permitia que seu corpo prevalecesse. Ele disse que esmurrava seu corpo e fazia dele seu escravo. Se um cristão pode ou não agradar ao Senhor, depende se ele pode ou não controlar seu corpo. Muitos não conseguem controlar seu próprio corpo. Sempre que um pequeno estímulo chega ao corpo, toda sorte de pecados acontece. Devemos ver que todos os que não podem controlar seu próprio corpo perderão seu prêmio e sua coroa. Embora possam pregar o Evangelho a outros, eles mesmos serão desqualificados. Nós, cristãos, somos salvos de uma vez por todas e jamais perderemos nossa salvação. Mas quando o Senhor Jesus voltar na sua glória para governar a terra, Ele não dará coroas para todos. No novo céu e nova terra, embora cada pessoa salva receberá a mesma glória, quando o Senhor Jesus vier governar sobre a terra por 1000 anos, alguns perderão seu prêmio, sua autoridade e sua glória. Alguns não estarão aptos para entrar no reino e não estarão aptos para receber uma coroa. A palavra do Senhor é muito clara acerca da salvação e da vida eterna. Ambas são totalmente provenientes da graça. Além do mais, se alguém pode ou não entrar no reino dos céus, depende de suas obras. Olha só, além do mais, se alguém pode ou não entrar no reino dos céus, depende de suas obras. Acabamos de ver que temos de fazer a vontade de Deus. Aqui vemos que é necessário esmurrar nosso próprio corpo. Podemos realizar muitas obras exteriormente, mas enquanto não restringirmos o nosso corpo, não nos será permitido entrar no reino. Na Bíblia, parece haver um número fixo de coroas. Apocalipse 3:11 diz: venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguns que não compreendem a Bíblia não sabem qual a diferença entre uma recompensa e um dom. Tampouco sabem a diferença entre a coroa e a salvação de Deus. Eles acham que a salvação
pode ser tirada deles. A palavra tome aqui não se refere à salvação, mas à coroa. Alguém pode estar salvo e, no entanto, perder a coroa. Se uma pessoa salva não segurar com firmeza o que tem, se não guardar as palavras da perseverança do Senhor Jesus e se negar o nome do Senhor Jesus, perderá sua coroa algum dia. Então aqui, vale a pena repetir. Se uma pessoa salva não segurar com firmeza o que tem, se essa pessoa não guardar as palavras da perseverança do Senhor Jesus e se negar o nome do Senhor Jesus, perderá a sua coroa algum dia. Que o Senhor Jesus nos livre de tal coisa, que possamos agarrar com firmeza. Se você for frouxo e não segurar com firmeza, perderá a sua coroa. Alguma outra pessoa pode tirá-la de você. Apocalipse 2:10 tem uma palavra semelhante a essa. Diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui não diz dar a vida, mas dá a coroa da vida. A vida é obtida pela fé, ela não é obtida pela fidelidade. Se uma pessoa não tiver fé, ela não poderá ter vida. Mas se uma pessoa for infiel depois de ter vida, ela perderá a coroa da vida. Senhor Jesus, nos faz fiel a Ti. Portanto, se um cristão não tiver boas obras após ser salvo, embora não vá perder a vida, ele contudo perderá a sua coroa. Edificar com ouro, prata e pedras preciosas. A passagem mais clara na Bíblia acerca da recompensa é 1 Coríntios 3, do 14 ao 15. Diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Isso nos mostra claramente o que um cristão não pode perder e o que ele pode perder. Uma vez que uma pessoa seja salva, certamente está salva para sempre. Contudo, se tal pessoa receberá ou não um galardão, não pode ser decidido hoje. A salvação eterna de um cristão já está determinada, mas a recompensa futura é uma questão ainda pendente. Ela é decidida pela maneira como alguém edifica sobre o fundamento do Senhor Jesus. A nossa salvação independe de como edificamos. Ela depende apenas de como o Senhor edifica. Se a sua obra é perfeita, certamente estamos salvos. Entretanto, se receberemos ou não a recompensa, ou se sofreremos perda, depende da nossa própria obra de edificação. Se alguém edifica com ouro, prata e pedras preciosas, coisas com valor eterno, sobre o fundamento do Senhor Jesus, este certamente receberá um galardão. Contudo, se ele edifica com madeira, feno e palha, não receberá um galardão diante de Deus. Ele pode ter muito diante do homem, contudo, não terá muito diante de Deus. Isso nos mostra que é possível que um homem perca seu galardão e tenha sua obra queimada. Permita-me repetir isto. Graças a Deus que a questão da nossa salvação eterna foi decidida há mais de 1900 anos. Quando o Filho de Deus foi levado à cruz, a nossa salvação foi decidida. Mas, se vamos receber ou não a recompensa, depende de como nos conduzimos. A verdade do Evangelho é muito equilibrada. A salvação depende totalmente do Senhor Jesus. A concessão da salvação depende totalmente do Senhor Jesus. Entretanto, se alguém pode obter sua recompensa ou não, depende da sua própria obra de edificação. O homem deve crer e também trabalhar. Esse trabalho
não é propriamente dele, mas é aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado nele. Aqui vemos que é possível perder nosso galardão. É igualmente possível sermos reprovados para o reino e privados da nossa coroa. Dá-se a impressão de que a nossa posição no reino não está definida. Ela está sujeita a mudanças e não está assegurada. Guardar firme a exultação da esperança. Hebreus 3:6 dá-nos uma palavra semelhante. Diz assim: Cristo, porém, como Filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui parece incerto se somos ou não a sua casa. O apóstolo disse que somos a sua casa, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Que é essa casa e essa esperança? Essa esperança bendita não é outra senão a volta do Senhor Jesus em glória para estabelecer seu reino na terra. Se um cristão tiver tal esperança, sabendo que o Senhor Jesus voltará novamente para estabelecer seu reino em glória, e sabendo que todos os fiéis que fizeram a vontade de Deus reinarão com o Senhor, se ele guardar firme isso, ele será sua casa. Hoje, nós já somos sua casa. Somos todos pedras vivas, edificadas casa espiritual. Isso é o que Pedro nos disse em 1 Pedro 2,5. Mas qual será a nossa porção no reino futuro depende de quão firme guardamos. Essa questão não pode ser decidida de uma vez por todas. Existem muitos versículos na Bíblia sobre isso, e todos são muito claros. O problema da eternidade está totalmente decidido, mas a questão da posição e recompensa no reino depende de quão firme guardamos hoje. Ser mais diligente para firmar o chamamento e a eleição. Chegamos a 2 Pedro 1,10 que diz: Por isso, irmãos, sede ao máximo diligentes para firmar o vosso chamamento e eleição, porque fazendo isto, de modo algum jamais tropeçareis. Se alguém não conhece a verdade acerca da eleição, ele não verá que isso se refere à esperança do reino sendo firmada. Aqui diz que a eleição e o chamamento de uma pessoa não são necessariamente firmes. Isso significa que uma pessoa tornar-se-á não salva novamente? Não quer dizer isso, porque Romanos 11:29 diz claramente que o chamamento de Deus é irrevogável. Aqui não fala apenas sobre chamamento, mas sobre eleição também. Pedro colocou o chamamento e a eleição juntos. A Bíblia diz muitas vezes que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Com exceção de um lugar que não estou absolutamente certo, todos os outros lugares referem-se a muitos sendo salvos e poucos obtendo um galardão. Portanto, a eleição aqui se refere à posição no reino. Pedro disse: porque fazendo isto, de modo algum, jamais tropeçareis. A palavra isto são as coisas mencionadas nos versículos 5 a 7, tais como fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade e amor. Se fizermos essas coisas, jamais tropeçaremos.
Isso é o mesmo que dizer que, se formos os mais diligentes, nosso chamamento e eleição serão firmados. Estas expressões são paralelas. A primeira das expressões paralelas diz que devemos ser diligentes para firmar o nosso chamamento e eleição. A segunda delas diz que, procedendo assim, jamais tropeçaremos. O versículo 11 diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia mostra-nos que o reino de Cristo é eterno, mas, contudo, alguns entrarão nele somente na eternidade futura, enquanto outros entrarão nele no milênio. O reino de Cristo começa com o reino milenar. Portanto, Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse versículo nos mostra que o reino de Cristo está ligado à eternidade futura. Ele perdura para todo sempre. Entretanto, ele começa com o trombetear do sétimo anjo, isto é, com o início da tribulação. Quando Cristo começar seu reinado, alguns entrarão no reino. Eles não apenas entrarão, mas ser-lhes-á rica e amplamente suprida uma entrada. Portanto, firmar o nosso chamamento e eleição é ser rica e amplamente suprido com a entrada nesse reino eterno. Pode-se ver que a salvação foi decidida, mas a entrada no reino ainda não foi. Uma vez que um cristão creia no Senhor Jesus, ele pode imediatamente louvar o Senhor, porque sabe que a questão da vida ou da morte eternas estão decididas. Entretanto, após alguém crer, há experiências adiante dele. Ele ainda tem o reino diante dele e a glória futura aguardando por ele. Alguns obterão estas coisas: o reino, a coroa, a glória e o galardão, enquanto outros não. Alguns entrarão no reino de Cristo, outros não estarão aptos a entrar. Alguns não apenas entrarão, como também serão rica e amplamente supridos com a entrada no reino de Cristo. Isso não significa que aqueles que não puderem entrar no reino de Cristo não sejam salvos, mas significa que a recompensa e a glória deles serão retiradas. Portanto, precisamos correr e nos esforçar. Se estaremos aptos a reinar com Jesus o Nazareno no futuro, dependerá de como nos esforçamos hoje. Entrar no reino para participar da glória de Cristo. Eu gostaria de saber se vocês alguma vez pensaram no tipo de glória com que Deus recompensará Cristo no milênio, por aquilo que ele sofreu há mais de 2000 anos. Uma recompensa deve equiparar-se ao sofrimento. Se um homem for rebaixado à mais inferior posição, sua recompensa deverá ser a maior. Suponha que sua casa pegue fogo, ou que você se encontre em sério perigo e um empregado seu se arrisque e quase perde a vida tentando salvá-lo. Como você o recompensaria? Você diria: eu o recompenso com 20 centavos. Ninguém faria isso. A recompensa tem de equiparar-se ao sofrimento. Cristo glorificou a Deus de tal maneira e sofreu tal morte na cruz. Como Deus recompensará Cristo no futuro? E como Ele glorificará Cristo?
O reino será o tempo no qual Cristo e os cristãos receberão glória juntos. O reino é o tempo no qual Deus recompensará Cristo. Naquele tempo, nós também teremos uma porção. Se vamos ser achados dignos de receber a glória do Senhor, dependerá totalmente do resultado do nosso andar e trabalhos pessoais. Não existe a questão de mérito no novo céu e nova terra. Mas no reino, somente os que tiverem mérito receberão a glória. O Senhor sofreu perseguição, dificuldades e humilhação. Se hoje sofrermos perseguição, dificuldades e humilhação, da mesma forma nós partilharemos uma porção com Ele no reino vindouro. Aleluia. Amém.